O anime nos contará a história de uma cidade que está dominada por vampiros imortais, no qual é sobre-humano um homem que não tem razão e muito mais forte do que a raça humana. O jovem garoto andando pela cidade uma garota caída no chão, ao olhar o pescoço sente uma vontade enorme de chupar seu sangue e algumas cenas na sua cabeça. Conseguiram disfarçar, percebe que está com sangramento nasal. Nos contará a história de Kujo, um jovem estudante que não gosta de estudar mesmo estando já no ensino médio. E mesmo nas férias de verão seu amigo quer que estude para conseguir passar de ano. De repente chega Nagisa para tentar confortar o mesmo, mas algo vai embora porque tem que trabalhar e deixar o garoto afundado na solidão lendo seus livros. Ao sair do estabelecimento sente que está sendo seguido por uma garota. Entrando em uma loja de jogos percebe que ela permaneceu na porta. Vendo que não tem outra opção esbarra na garota, mas ela desvia e chama de quarto ancestral. Kujo tenta disfarçar e começa a falar em italiano, mas ela o segura e pede para que espere um pouco. Não querendo falar muito, diz apenas que pegou a pessoa errada e sai do estabelecimento. Indo embora para casa percebe que a garota está sendo seguida por homens. Ao ver de perto percebe que está com pulseira de demônio. Tentando pegar a mesma força, Kujo sai correndo. No entanto, vê algumas coisas que não deve. Ficando envergonhado, dá um soco na cara do demônio e outro dá um golpe de relâmpago. Os homens ficam muito irritados e logo Kujo percebe que é do tipo de um vampiro. Com uma cara demoníaca ativa seu poder e diversas organizações recebem a notícia que um tipo D tá na cidade. Todos os humanos saem correndo e as lojas começam a fechar. O bandido está tão irritado que invoca um de seus mascotes porque não está de brincadeira. Pegando a sua lança, o homem manda sua besta atacar a garota. Conseguindo desviar o contra-ataque, elimina a criatura com apenas um golpe da sua lança, repleta de chamas. Parte em direção ao homem, perto de eliminá-lo, surge Kujo impedindo e sendo ferido. Voltando para a retaguarda, Kujo pede para que saiam desse lugar. Ela explica que usaram seus familiares e mostraram seu poder em áreas públicas são proibidas, cair na violação do tratado sagrado. Kujo pergunta se não é demais atacar uma pessoa só porque viu a sua calcinha. Irritado ameaça partir para cima, mas ele consegue desculpar e sair do local com muita raiva. Percebendo que ela esqueceu a sua identidade, o nome da garota é Yukina. Nos é contado um pouco mais sobre esse lugar que é a ilha Itogami, uma ilha localizada no Oceano Pacífico, 300 km ao sul de Tóquio, construída de fibra de carbono, resina, metal e magia, também conhecido como Distrito Demoníaco. Nessa ilha artificial, construída longe do arquipélago japonês, homens bestas, espíritos e demônios, forma de vida artificiais dos vampiros. Todos os tipos de seres mágicos estão à beira da extinção, pela destruição do habitat natural e as batalhas com seres humanos. São autorizados pelo governo para viver nessa ilha para proteção e fins de pesquisas. Kujo se considerava um estudante normal até vir para essa ilha há 3 meses atrás, onde é chamado de quarto ancestral. No dia seguinte, chegam no colégio Yukina. Observando a carteira da garota, sente uma forte excitação e vontade de consumir sangue, mas algo passa e chega Yukina na sua frente, querendo a sua carteira de todo jeito. Antes de devolver, Kujo pergunta o motivo que está sendo perseguido. Não querendo responder, decide tomar na violência, mas sente uma enorme fome e vão juntos comer em um restaurante. Ela fala que veio de um colégio estabelecido, treinamento de organização Rei Leão. É uma organização de serviços secretos estabelecidos pela Comissão Nacional de Segurança Pública para prevenir desastres mágicos de grande escala e terrorismo mágico. Ela é uma xamã espadachim, foi enviada para essa ilha Itogami para observar Kujo. Ela fala que a própria existência de Kujo já é considerado um ato de terrorismo ou guerra. Com dúvidas, pergunta ao garoto se veio até essa ilha para conseguir criar um castelo e dominar tudo. Mas Kujo sempre morou nesse lugar, antes mesmo de virar vampiro. Sem entender nada, sabe que no seu ponto de vista é impossível um humano se tornar vampiro de repente e logo um ancestral. Eles ganham imortalidade através da magia secreta dos deuses perdidos ou comem algum ancestral. Kujo não consegue contar os detalhes, mas quando o ancestral forçou a chegar nesse estado, Killed Blood, não sabendo o motivo que se tornou herdeiro do quarto ancestral. Mesmo a história sendo estranha, ajuda o mesmo a se limpar. E o Kina explica que foi ordenada pela organização de Rei Leão para eliminá-lo se caso parecesse perigoso, vendo que ele tá nessa situação por acaso. A partir de hoje vai ficar com o tempo todo na cola do garoto. Nos é mostrado o que aconteceu na noite que ele se tornou um ancestral. Em uma ilha tudo começou a ficar repleto por chamas. Nos mostra Kujo segurando uma besta para eliminar a Viro. Após conceder o desejo de Kujo, agora é a hora de fazer o resto com uma espada no peito para seu poder ao garoto. Nos é explicado que um vampiro ancestral é aquele que é considerado mais forte, que não possui parentes ou irmãos. Neste mundo, os vampiros, o maior inimigo da humanidade, coexiste com os humanos porque o tratado sagrado foi: se caso o quarto ancestral coexistir, a humanidade se envolverá em uma guerra mundial de larga escala. Ao mostrar o rosto de Kujo, entrega a Yukina a uma lança de ataque demoníaca tipo 7. Então foi ordenado para que a garota cuidasse de Kujo o mais próximo possível, se caso se tornar alguém perigoso é para eliminá-lo. A cena muda para as pessoas mostrando onde foi a caçada do demônio, onde a câmera foi destruída de antemão. Logo aparece uma garota na cena do crime e a cena volta para Kujo saindo do colégio após terminar as provas. Ao olhar para o lado percebe que Yukina está lá para acompanhar e logo chega às suas mudanças, que a partir de hoje vai começar a morar ao lado de Kujo. Vendo que a besta não tem muitas coisas, ela pergunta se não quer ir com ela no mercado, comprar o necessário. Se vê no centro opção decide aceitar.
celular. No colégio aparece a mesma garota da cena do crime, Natsuki, uma maga de ataque ativo. Era um dos poucos humanos que sabe sobre Kujou ser o quarto ancestral. Vendo a prova do garoto não vai deixá-la reprovar, mas pergunta se sabe um pouco a ocorrência que aconteceu antehoje. Se fazendo de idiota, a garota pede para que não fique mostrando seu poder de quarto ancestral por aí. Com dúvidas, Kujou pergunta se ela sabe sobre a organização de Rei Leão. A mesma responde que são seus concorrentes, além de ser o predador de Kujou, foram criados apenas por um propósito, tomar conta dos ancestrais, e pede para que tome cuidado com os membros da organização de Rei Leão. Ao voltar para casa, Nagisa observa que Kujou está andando com uma garota que não conhece. Em casa é surpreendido por sua irmã Nagisa, nem precisando apresentar Yukina. A Misa já conhece porque são colegas de classe, então Nagisa decide fazer uma festa de boas-vindas para Yukina. No seu quarto, Kujou está sendo ajudado no seu dever de casa por uma garota do ginásio, mas ela explica que já terminou tudo e está estudando apenas para ajudá-lo. Após se divertirem, Kujou decide ir comprar um sorvete, mesmo no banho, Yukina troca de roupa rápido somente para acompanhá-lo, mas quer esperar com que seque para irem juntos. No caminho pergunta de onde ele veio, Yukina não sabe porque todos viveram na Ilha dos Deuses e eram órfãos. Crianças superpoderosas são levadas para lá de todo o país, e criadas para serem magos de ataque. Ao chegarem na loja de conveniência, Yukina fica encantada por um bichinho de pelúcia, conseguindo pegar, de repente surge sua professora para interrogá-los. Escutando um estrondo, decide ver o que está acontecendo. Ao chegar no local, Yukina percebe que é um familiar e pede para que Kujou vá para casa por conhecer o quarto ancestral. Qualquer movimento pode causar uma calamidade. Com belos movimentos consegue pegar o trem e observar os seus familiares e seu portador. O familiar lança um raio laser pela cidade, mas é parado por uma mão demoníaca de repente, tendo o trem destruído sai correndo para acabar com a criatura, mas é parado por um homem ferindo um cidadão de bem. Falando o golpe do homem com facilidade, com belos movimentos levanta sua guarda, e não sabe o motivo que um padre da Europa está no ocidental, caçando vampiros, fazendo o seu melhor golpe com uma bela lança. Consegue mover um belo combate e uma ótima agilidade, conseguindo desviar do golpe, contra-ataque e consegue fazer com que Yukina dá uma recuada. Percebendo os movimentos da organização de Rei Leão, pede para Astarte pegar Yukina. Surgindo em cima, Astarte usa seu golpe com as mãos e parte para cima de Yukina, que está conseguindo segurar o golpe, só que a garota cria a segunda mão. Perto de ser eliminada, surge Kujou quebrando a mão e arremessando a garota para longe. O homem fica encantado com os olhos de Kujou. Talvez seja um vampiro nobre ou até um quarto ancestral. Kujou pede para que saia desta ilha, mas o homem não tem intenção nenhuma. Para traçar o seu objetivo, precisa de um enorme poder mágico. A garota volta com suas mãos demoníacas. Partindo para cima, Kujou tenta conter o golpe, mas é arremessado para longe, só que tem um forte poder e sai de dentro de Kujou, assim deixando todos assustados. Vendo que a coisa ficou feia, decide recuar. No dia seguinte, a cidade ficou sem luz, e o prejuízo total foi de 50 bilhões. Indo para o colégio, a garota não vai contar o que aconteceu, porque tem a parte dela nisso tudo. Além de ter sido salva, se caso a organização souber que os dois estavam naquele local, pode dar muito ruim. Tentando pegar o trem não consegue porque o apagão foi geral e tiveram problemas com o horário. Então Kujou explica melhor porque os familiares da Everora, o quarto ancestral, não aceitaram muito bem Kujou se tornou um ancestral. Talvez seja porque é um vampiro virgem que nunca sugou o sangue de ninguém. Ao chegar no colégio, surge a Sagi oferecendo o dever de casa para o mesmo fazer. Antes pergunta o motivo que estava com uma garota do ensino médio, não dando tempo de responder tudo. Está de boca aberta vendo Yukina, a nova estudante. De repente chega a professora pedindo para ir até a biblioteca, porque precisa falar com ele, Yukina. A Sagi fica muito irritada e rasga o dever de casa com ciúmes. Ao chegar no local, a professora pergunta se estão cientes que teve esses acidentes que estão ligados, mostrando a foto dos homens que apareceram no primeiro episódio. Pergunta se conhece, respondendo que não. A mesma fala que um deles foram salvos, mas o outro está inconsciente. Foi por causa disso que chamou os 8 nessa sala. O criminoso que está indiscriminadamente caçando o demônio ainda não foi pego, então pede para que pare de ficar andando durante a noite. Ao sair da sala, Yukina explica que a polícia está perseguindo em sua caça de demônios há algum tempo, mas não acha que ele sabe um homem que encontraram ontem à noite. Aparentemente são os únicos que lutaram contra um homem e conseguiram sair ileso, quando o diácono de combate de Crete está envolvido. Parece um crime de magia em escala internacional, sob jurisdificação da organização Rei Leão. A questão de saber se as ações de Kujou foi de legítima defesa, se caso conseguirem provar que ele foi responsável pela derrota de um vampiro do velho mundo. Yukina acha que Kujou pode ficar limpo de acusações criminosas. Na hora do almoço, Yukina mostra algumas informações que os homens podem estar. No entanto, Kujou acha que ele pode estar em negócios operados pela Loratinja, então pede para a Sagi ver esses locais. A Sagi não consegue encontrar nenhuma Lotarinja aberta, apenas uma que foi recém-fechada. Ao chegar no local, os dois encontram uma porta fechada com magia, conseguindo libertar. Entra no local e encontra diversos homúnculos. De repente surge uma garota pedindo para que saia desse lugar imediatamente, porque afundará em breve. Essa é uma ilha de terra transitória, flutuando sobre uma intersecção das veias do dragão Mar do Sul. Logo que perder sua pedra fundamental, entrará em colapso. Homem surge falando que o desejo é encontrar o tesouro eterno, reverenciado com a pedra fundamental. O objetivo é poder alcançar esse sonho. Homem explica que implantou um familiar na garota e o máximo que vai ver é por 2
2 semanas, ela conseguiu derrotar diversos humanos, e no seu ponto de vista a vida já foi muito útil, e ela criou para aperfeiçoar o feitiço selado dentro de Astarte, para assim alcançar o seu objetivo. Vendo o homem falando abobrinha, ativa seu poder do quarto ancestral. A garota ativa seu poder máximo também, que consegue anular a magia e corta todos os tipos de barreira, atacando diretamente a garota, repelida e jogado para longe, bloqueando o golpe do homem. Explica que só conseguiu criar esse método pela batalha anterior, e Yukina se sente culpada. Sendo atacada diretamente ao Midés, decide atacá-la, perto de eliminar Yukina. Kujou entra na frente e recebe o golpe, assim cortando o pescoço de Kujou, e Yukina entrando em estado de choque. O local onde a Sagi trabalha está programado e está sendo invadida pelo homem que trabalha na igreja, mas a cena volta para Kujou conseguindo voltar à vida, e seu sangue voltou ao corpo junto com a sua cabeça. Yukina derramou lágrimas porque não sabia que ele conseguia voltar à vida. Yukina explica que foi vendida pelos seus pais e criada para ser nada mais nada menos do que uma ferramenta para lutar contra demônios. Yukina sente que deveria ter falecido no lugar de Kujou. O mesmo cai por cima dela, propositalmente fala que não é para ela pensar assim, além de ser uma garota muito linda e tem um ótimo cheiro. Envergonhada, pede para que saia de cima. Assim, escutando um tremendo estrondo por todo lugar, percebe que o portal da pedra fundamental foi atacado. A cena volta para Sagi, com o lugar que ele trabalha foi destruído e os seus companheiros grandes, enquanto seus outros estão tentando combater o poder de Astarte, que é quase indestrutível para as balas com facilidade. O homem ataca os seguranças com seus poderes do machado e destruindo boa parte do local. Essa pessoa passa dos guardas como se fosse nada, e para chegar em um bloco resistente de aço que liga todos os blocos da cidade, observa o impacto de vibração das ondas para a ilha e Togami não quebrar. Vendo o que tem no local subsolo, percebe que é uma mão misteriosa. O frame corta para Yukina oferecendo seu sangue para Kujou, por conta que não vai conseguir derrotar o homem sozinho, então pede a sua ajuda, não tendo outra opção, então acaba cedendo e sugando o sangue de Yukina. O homem finalmente encontrou o eterno tesouro roubado para a igreja de Lotaringia, pedindo para que a garota pegue o cristal e dê um jeito nessa ilha. Ela não entende o comando e pede outro, e de repente surge Kujou, falando que esse corpo é de um santo que serviu uma igreja Europa ocidental e é considerado uma relíquia. O homem explica que esse local, que todos chamam de Ira, foi construído ao longo de uma encruzilhada das linhas Lei, conhecidas Oriente com vez do dragão, na esperança de que a energia espiritual traria sorte para a ilha. O sacrifício humano que o criador dessa ilha usou para apoiar a cidade, exuberante com os demônios, foi o corpo de um santo e venerado, arrancado da igreja. Por conta disso, o homem acha que isso foi um ato imperdoável, então quer recuperar a relíquia nem se for à força. Mesmo tendo passado muitos anos, o homem ainda quer acabar com essa ilha. Kujou também quer se vingar, porque foi partido em dois, ativando seu poder corre em direção a Astarte, mas Yukina entra na frente e repele o golpe, porque também quer participar dessa luta. Com uma enorme força, parte em direção ao homem, que consegue desviar e ficar assustado, mesmo achando que Kujou com golpes armador tem uma enorme força e decide usar a armadura da Guerra Santa, partindo em direção à garota, lança vários golpes refinados e consegue desviar. Agora está com força máxima, ativa o quinto familiar, Regulus Aurum. De fundo surge uma garota falando que ele finalmente conseguiu despertar o poder do Lorde e lança contra o homem, que é derrotado facilmente. Kujou fica impressionado, porque seu familiar não consegue romper a barreira de Astarte, mas Yukina fala que essa luta já foi vencida e usa seu golpe de espadachim, partindo em direção a Astarte, consegue quebrar a barreira e Kujou completa com seu poder do familiar. O homem fica com muita raiva porque sua criação foi derrotada. De repente surge Yukina dando um golpe no estômago do homem e Kujou dá um soco na cara, e o mesmo sai rolando no chão. Kujou acha que talvez o homem não esteja errado de tentar recuperar o braço, mas fez isso da maneira errada, então deve pagar pelo que fez. Vendo a garota no chão, Kujou decidiu tornar a mesma seu familiar, mas Yukina fica com ciúmes e parte ele ao meio. A cena muda para um amigo de Kujou recebendo informações que Kujou conseguiu uma parceira de sangue, está a um passo de se tornar o quarto ancestral. No dia seguinte, Yukina está indo embora porque violou algumas regras e quebrou sua espada. No entanto, os membros da organização enviaram uma nova espada para assim tomar conta de Kujou. No dia seguinte, a facção do Imperador da Peste Negra estão sendo baleados porque os humanos descobriram as negociações. Perto de detonar a bomba, aparece Natsuki e pega o detonador. Partindo para cima, consegue desviar dos golpes com muita facilidade. Ela aparece em um lugar alto e lança a corrente para acabar com o homem. A cena corta para Kujou entrando no quarto da sua irmã, mas se depara com Yukina trocando de roupa, porém ela estava com uma forma um tanto quanto sexy. Envergonhada, quebra a cara, os Tomeis vão juntos para o colégio. Ao chegar na sala de aula, Sagi está no mesmo grupo de Kujou que participaram dos esportes, então os dois vão participar e Motoki sabe que ela o ama. A cena corta para Mikamura, do departamento do desenvolvimento da indústria Alquimia Kanou. O laboratório do homem viola o código de controle do comércio mágico. De repente surge Natsuki falando que é ele mesmo, indo para prendê-lo, dá um murro na cara do policial e se transforma em uma grande fera, atacando diretamente a garota, consegue desviar
Mario contra-atacar assim ficando no chão. De repente aparece Astarte para acabar de vez com o homem. Usando seu golpe dá um soco no homem que o faz se transformar na hora e sendo preso. Natsuki pergunta se Astarte sabe que alguma informação sobre essa foto. Ela responde que foi deletada do sistema. Vendo uma palavra estranha se pergunta onde está Kristoff. A cena muda para um homem conversando com uma garota que ambos falam que o quarto ancestral é o inimigo. Voltando para Kujo, ela chega à área do esporte. No entanto, a Zagi não está no local, então decide pegar uma bebida para beber. Ao se sentar no banco e vira inúmeros pedaços, um leão aparece na sua frente, soltando diversos poderes contra o garoto, consegue se defender. Vendo que não pode usar o seu outro familiar, apenas se defende, sendo atacado surge Yukina, conseguindo parar o golpe da fera. Baixando a guarda surge outro nas costas, mas Yukina consegue derrotá-lo com facilidade. Yukina fala que conseguiu chegar graças a uma borboleta que estava vigiando. Esses monstros são Shikigamis. Eles são usados para levar mensagens para as pessoas distantes. Vendo uma carta no chão, de repente chega Azaki, confundindo tudo, pensando que Yukina estava se declarando para o garoto. Ao sair do colégio, percebe que essa mensagem do Lorde Dmitriev Vatler de Ideal. Esse homem é um dos principais do domínio do Lorde da Guerra. O domínio da Europa Oriente é controlado pelo primeiro ancestral. Este homem controla 72 familiares. Dizem que o tratado sagrado criado para permitir que os seres humanos e demônios vivessem de lado a lado aconteceu por meio da cooperação dele. Vendo que não tem outra opção, decide apenas aceitar o cartão da festa. O Joe está pensando em levar a Saki ou sua irmã, e até a professora, menos Yukina, mas ela dá algumas indiretas e decide levá-la. Ao chegar em casa, percebe que a organização de Rei Leão deixou um presente. Enfim, chegaram no local, indo até o último andar, cujo percebe que o golpe de um familiar. Assim, conseguindo se proteger, e o homem pede desculpas porque quis apenas testar os seus poderes. Se apresentando como Dmitriev Vatler, de repente uma garota ataca diversas facas no garoto, conseguindo desviar. Ela se apresenta como Sayaka, que pede para que Kujo saia de perto de Yukina. Ela estava cuidando dos crimes mágicos multinacionais na divisão de relações exteriores, mas está nesse local hoje para cuidar do Lorde. Sayaka não gosta que Kujo sequer cite o nome de Yukina. Ela é uma dançarina de guerra da organização de Rei Leão. Ela era sua companheira de quarto, uma dançarina de guerra especializada em feitiços e assassinatos. Seu trabalho é eliminar qualquer coisa que siga Yukina, então pede para que o garoto não a siga mais. A cena muda para Zagi conversando com Motoki porque Kujo fica o tempo todo junto de Yukina. Motoki pede para que tente seduzi-lo para ver se consegue arrumar alguma coisa. Vendo uma mensagem, percebe que chegou um desafio de quebra-cabeça. A cena volta para Kujo conversando com Walter. O mesmo está apaixonado por Kujo porque o mesmo sugou o sangue de Avirora, a sua amante. Partindo para cima, ele começa a desviar porque não é garota. Vatler consegue sentir o cheiro do sangue de Yukina, então mesmo se tornou sua rival no amor. Além disso, tem uma outra coisa que o fez chamar o mesmo para esse lugar, para falar sobre Cristão Gardos. Ele é um ex-soldado do demônio do Lorde da Guerra, e um terrorista que fez a fama na Europa. Ele lidera um grupo radical na chamada da facção do Imperador da Peste Negra. Na época de ocupação do Teatro Nacional, ele foi responsável por mais de 400 mortes. Essa organização tinha acabado há um tempo atrás. Walter o matou, mas recrutaram um novo líder, que é Guardus. O Joe entendeu toda a situação, o homem se infiltrou nessa ilha junto com seus subordinados da facção. Eles querem a revogação do Tratado Sagrado e assumir o governo do domínio do Lorde da Guerra, a pertença ao primeiro ancestral. O primeiro passo em direção a esse objetivo é iniciar problemas no distrito demoníaco para demonstrar que a facção ainda está viva e bem. No começo, Walter não queria acabar com a raça do homem, mas se caso vier encher o saco, terá que fazer isso. Então vai usar os seus familiares para acabar com o homem. Mas em vez de Kujo acabar com o homem, Yukina pede para frente no lugar de Kujo. Não sabendo que ele é capaz, Walter pede uma amostra do poder de Yukina. Saindo do barco, Sekai está irritado porque não quer que a sua amiga corra tanto perigo. Amanhecendo, a Saki aparece por cima de Kujo. Sem querer, os dois tropeçam e surge Yukina, irmã do mesmo, que vê toda a cena e sai do lugar. A Saki veio para saber qual a relação entre ele e Yukina. Falando que são apenas amigos, a garota quer declarar guerra e que longe Sayaka viu toda a cena e Kujo irá pagar. No colégio, Kujo pergunta à professora sobre Cards, perguntando o motivo que quer saber sobre isso. Yukina responde que quer pegá-lo antes que firme contrato com o Lorde Ideal. No entanto, a mulher diz que não há mais necessidade para irem atrás do homem. Vatler é um monstro que os rumores dizem que ser o mais próximo possível dos ancestrais, e a facção do Imperador da Peste Negra não pode fazer nada. A arma antiga que eles estavam procurando não é mais utilizável. Na Lacuverá, arma dos deuses, que dizem ter destruído inúmeras civilizações, foi descoberta em ruínas antigas, mas a mesma empresa, chamada Indústria Alquímica, canou contrabando junto com uma tabuleta de pedra que explica como usá-lo. A facção Imperador da Peste Negra veio até essa ilha para roubá-lo, mas essa arma já foi roubada tem um tempo e ninguém sabe onde foi. Diversas pessoas já tentaram decifrá-la, mas ninguém foi capaz de fazer isso. O pesquisador que ajudou na decifração já está sob custódia e não há indicações de Nalacuverá foi removido da ilha. A guarda da ilha já está procurando por todos os esconderijos e o perfil correspondente foi encontrado em um bloco. Então a professora vai até o local e não quer que os dois atrapalhem. E dá uma dica para Kujo. Vatler já comeu 2 figurões da segunda geração do vampiro ancestrais. Na sala de aula, o mesmo pergunta para seguir sobre a arma Nalacuverá.
o levando para uma sala. Motoki percebe que a mesma está indo no conselho estudantil. Pesquisando, encontra uma arma que parece mais como uma aranha gigante. De repente, um dos professores aparece, pulando no chão. O sangue do nariz de Kujou começa a pingar por achar que a sua amiga é Sex. No terraço, Kujou descobriu que a sua tabuleta de pedra com o texto antigo explicado. Asagi quer sair para pegar um refrigerante, quando de repente surge Sayaka atacando diretamente o garoto. Conseguindo desviar de alguns golpes, sofre um ataque no peito e do nada aparece Asagi, querendo ajudar Kujou. O golpe do mesmo fica muito poderoso e reflete a mesa contra a parede, ficando cada vez mais descontrolado. Surge Yukina para fazer com que Kujou controle seu poder, levando Asagi até a enfermaria. A garota está bem, no entanto tem que ficar um tempo em recuperação, quando de repente surge Kistrom Gardos atrás de Asagi para fazer um serviço longo após ser libertada, percebendo que a Asagi é como se fosse um robô, dá diversos tiros na garota e consegue sequestrar as demais. Vendo toda a situação, Motoki sai correndo atrás do carro, enquanto a pílula corre em alta velocidade, escutando o som do helicóptero. Só tem um jeito de parar aquilo, usando seu poder do som. Toma diversas pílulas. O clone sai do corpo e parte em direção ao helicóptero, mas de repente surge Valtiler, dizendo que não pode deixar com que Motoki atrapalhe, então arremessa de cima do prédio. As garotas enfim chegam no lugar prometido. Asagi explica que Asaki quase faleceu uma vez e teve uma chance de nunca mais recuperar as memórias. Por um milagre conseguiu, e agora tem trauma desses homens. Asagi foi sequestrada porque às vezes é contratada para hackers. De repente surge Gardos pedindo para que use o seu computador para analisar os comandos de controle para Nalaku verá. Gardos enviou um quebra-cabeça para muitos hackers, o único que conseguiu resolver foi Asagi, e agora quer o poder da Nalaku verá para assim conseguir derrotar o primeiro ancestral. Asagi sabe que o homem quer envolver o mundo em uma guerra terrível só para conseguir esse feito, embora tenha certeza que seja contra a ética de todos. O primeiro ancestral e Gardos trabalharam juntos, porque tem uma arma capaz de derrotar um ancestral. Ambos trabalharem juntos pode ser uma boa. A facção do Imperador da Morte Negra, para assim derrotar um ancestral. Sendo da sala, pede para que se apresse e de repente Nagisa é possuída por Asagi. É para que não tenha pressa porque Kujou certamente irá ganhar tempo. No lado de fora, a cena volta para Kujou, chegando no lugar que as garotas estão pegando Sayaka. Eles conseguem atravessar o rio e encontrar a polícia, atirando contra o grupo de gardos. No entanto, surge a arma para ser destruindo todo o local. De repente surge Valtiler, pedindo para que não atrapalhe porque vai destruir Nalaku verá. Kujou recebe a ligação de Yukina, então pede para Valtiler deixe tudo isso com ele. Vai salvar a sua amiga e dar um jeito em tudo. Sendo convencido pelas palavras do garoto, solta poder na água. Kujou parte para cima da criatura e consegue passar por baixo, mas ele se vira e começa a disparar diversos lasers contra o garoto, que consegue desviar. Perto de ser eliminado, surge Sayaka para bloquear os golpes, e com belos movimentos, corta a perna da criatura. Conseguindo dar golpes no robô não faz nenhum efeito. Valtiler explica que é uma barreira de campo repulsiva. A espada corta conexões especiais de tudo o que tocou, então a barreira bloqueou antes de contato perfeito. Ele prende os ataques dos adversários e se adapta, por conta de ser a chamada de arma dos deuses. Percebendo que o robô está voando, usou o golpe de seu familiar, mas acaba usando muita força e partindo do chão, conseguindo levar a fera até o último andar. De repente ela aparece junto com a maré do mar, para alagar todo esse local. Essa criatura é tão forte que usou a conversão elementar para se consertar. A cena muda para Yukina, que consegue derrotar os guardas com extrema facilidade, sendo correndo contra diversas armas dos deuses. De repente surge Gardos na sua frente, que explica tudo sobre o ocorrido. Mesmo que o primeiro ancestral seja muito forte, não pode proteger sozinho o domínio do Lorde da Guerra. Gardos, mesmo que não possa derrotá-lo, quer apenas destruir seu domínio, é o suficiente para ficar feliz. Irritado, Yukina pergunta se ele não vai só eliminar as pessoas da Ira Itogami, como também aqueles do domínio do Lorde da Guerra. Com uma risada fala que é por isso que todos o chamam de terroristas, se transformando em uma super fera. Defere diversos golpes contra Yukina, que consegue desviar e contra-atacar, mas não causa nenhum efeito em Gardos, sendo para fora do parco. Motoki joga a espada da garota de muito longe para que possa lutar de igual para igual. Partindo em direção ao homem, usou o golpe de sua lança para cortar o braço. Yukina acha que a batalha terminou, porém tudo foi apenas um jogo e Gardos já tinha tudo planejado e raptou as duas garotas para levarem consigo, quando de repente aparecem diversas armas dos deuses e pede para que se renda para não tomar todo o seu tempo. A cena volta para Kujou conversando com Sayaka. Ao ver as suas partes volumosas, percebe que ela é muito grande. Andando juntos, ela ficou contente porque sempre foi muito alta e carregava suas amigas e pela primeira vez foi carregada, e assim abraçando como forma de agradecimento, e oferece ao mesmo seu sangue, e Kujou não recusa e logo após consegue domar outro familiar. Assim conseguiram acabar com diversas armas dos deuses, enquanto de repente surge outra arma, dessa vez a número 55, aquela que foi escondida esse tempo todo. Com seu enorme poder consegue causar dano contra o familiar de Kujou. Seu familiar é derrotado com bastante facilidade. De repente aparece o Sujile perguntando se não quer uma mãozinha. Kujou quer acabar com isso tudo sozinho, sem depender das pessoas. Partindo para cima surge Yukina para bloquear o golpe. No entanto são muitos, e as duas bloqueiam juntos o golpe. Usando seu outro familiar contra a robô-mãe não foi suficiente e ela saiu ilesa. Gardos consegue prever todos os movimentos. Quando menos se espera surgiu outro familiar, mas não foi o suficiente
suficiente e outro robô aparece para cercá-los, vendo que não pode vencê-lo, e o Kina sabe um jeito porque a Azagi cria um tipo de vírus. Eles auto se destroem, sempre que usam a opção de auto-reparo, ou comando é a única palavra. Se caso conseguirem chegar perto e usar o áudio, eles auto se destroem. Sayaka quer parar diretamente o Nalaku verá, partindo para cima de todos os robôs. Sayaka usa seu golpe de arco no céu e deixa todos os robôs sem se mexerem, lançando seu familiar contra o homem, consegue danificar o robô. Vendo que não tem outra opção, desce o robô para enfrentar o Kina. De fundo, Sayaka está dando cobertura a Kujou e dando golpe final, vendo que a criatura está se autoconsertando, e o Kina parte para cima e coloca o áudio de alta explosão, para assim todos acabarem sendo petrificados. A cena muda para a Vautiler, que gostou muito do espetáculo, só não contava que a terceira líder da organização Rei Leão iria aparecer. A mulher entrega um papel e pergunta se foi o trabalho da facção do Imperador da Peste Negra fazer tudo isso. Vautiler fez tudo isso apenas por diversão e nada mais. Nessa carta está escrita que o novo embaixador do domínio do Lorde da Guerra do Distrito Demoníaca foi Vautiler, que foi escolhido para o cargo. Após isso tudo, Kujou ficou para cuidar de Azagi, mostrando os brincos que Kujou deu para a mesma. Ela acha uma brecha e lasca um beijo na boca do garoto, e todas elas ficam surpresas ao ver que o garoto está com o nariz sangrando, e Kujou fica muito enrascado nessa.